1 Pedro 2:9 diz assim as Escrituras: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido Deus eterno Pai, Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos por tudo que o Senhor é e já fez as nossas vidas, Senhor. Pai, obrigada por podermos ouvir a Tua palavra, por podermos ler a Tua palavra, Senhor, na nossa língua, por podermos estar aqui cultuando, Senhor, e celebrando, Senhor, e exaltando o Seu nome, Pai, porque o Senhor se entregou por nós, Senhor, mesmo pecadores, Pai. O Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que deu Seu único Filho. E essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Porque nós cremos, Senhor, na salvação, na rendição, Senhor. Nós cremos no Teu amor, Pai. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Porque não é a minha palavra, Senhor, mas é a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra é viva e eficaz nas nossas vidas, Senhor. E ela não muda. Fala conosco, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. Foi muito legal porque, mesmo não combinando nada, o Kaique basicamente falou aqui a palavra e a minha mãe complementou. Quase eu não precisava falar nada, mas é o Espírito Santo que já conduziu tudo. E quinta-feira é dia 31, dia da Reforma Protestante. Não é o dia do Halloween, pelo amor de Deus. Crente, você não é crente não. Halloween... Não, já ouvi isso. Pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, e lembra do dia 31, é o Halloween, mas não lembra da Reforma Protestante. E por isso que nós estamos aqui, para tanto todos nós lembrarmos e também termos argumentos para lembrar outras pessoas e ensinar outras pessoas. E esse culto da Reforma, como eu falei, já fazem 6 anos que nós fazemos um domingo com ênfase nessa temática. E sabe por que nós fazemos um culto da Reforma, né? Um culto de reforma, um culto para celebrar e lembrar da Reforma Protestante? Porque nós precisamos conhecer a nossa história. Nós precisamos valorizar e, principalmente, aprender e se inspirar em homens e mulheres de Deus que se doaram e que deram suas vidas para que o Evangelho chegasse até nós. É por isso que a gente faz um culto em menção, em memória da Reforma Protestante. Porque senão nós não estaríamos aqui. A Reforma Protestante, ela teve impacto em muitas áreas. Ela não teve somente um impacto religioso, mas ela teve um impacto político. Antes, a maioria dos países, na época ali da Europa, vivia sob um sistema monárquico. E essa foi um dos passos que levou à democracia. Então, a Reforma Protestante ela teve uma influência na democracia. Se hoje você foi lá votar, você talvez nem associou isso, mas tem a ver com esse passinho da Reforma. Também teve um impacto econômico e educacional, como foi falado aqui na narração do Tuco, com a maior alfabetização e intelectualidade das pessoas, acesso aos estudos. Também, nesse período, foi quando houve o surgimento e a ênfase na vocação e na carreira, na profissão. Porque, na época, funcionava mais ou menos assim. Se o meu bisavô era padeiro, o meu avô era padeiro, meu pai era padeiro, e eu tinha que ser padeiro também. Era assim que funcionava. E os filhos iam ser padeiro também. E os filhos dos filhos, padeiro também. E aí, Martinho Lutero foi uma dessas pessoas que falou muito sobre a vocação. Sobre você poder escolher, porque cada um tem dons, tem talentos, tem ferramentas e facilidades em coisas diferentes. Então, se hoje você pode ser uma médica, se hoje você pode ser uma dentista, se hoje eu posso ser uma musicista, uma professora, é porque teve esse impacto da Reforma Protestante, até sobre a nossa profissão.
A Reforma Protestante também teve uma contribuição com a liberdade de expressão e direitos humanos. E a elevação do status da mulher. Olha que interessante. As mulheres, elas não foram apenas esposas de reformadores que cuidavam da sua família, mas elas também conheciam muito bem a Bíblia. As mulheres conheciam muito bem a Bíblia. E elas foram destemidas na divulgação das ideias da reforma. E olha que interessante. Por causa do impacto, do empenho e da sabedoria das mulheres, territórios inteiros tornaram-se protestantes. Não obstante a imagem depreciativa que tinha das mulheres da época, que havia aquelas que, por causa da sua fé no Evangelho, elas não temeram gozações nem perseguição. Então tinham mulheres, além da Catarina Vambora, que falou aqui, tiveram outras mulheres que eram duquesas, rainhas, escritoras, que enfrentaram tudo e todos por causa do Evangelho, porque elas tinham convicção da fé em Jesus. E que a palavra de Deus, ela era única e suficiente. E por causa da determinação dessas mulheres, também junto com os homens, elas tiveram um impacto para que territórios inteiros tornassem-se protestantes. Também a reforma teve participação ativa nas atividades da igreja. Então, se hoje a gente pode vir aqui, pode cantar, pode fazer uma peça, a gente pode cantar junto aqui na igreja, participar, fazer um churrasco, tá tudo junto, é por causa da reforma protestante. Porque antes é só o clero que podia fazer tudo. O clero era quem? Bispos, padres, monges, arcebispos, eles chegavam, falavam tudo em latim no culto. O povo ficava aí, ó, sentadinho, boiando, mas era algo religioso. E era isso. Eles não conseguiam entender a Bíblia, eles não conseguiam e nem podiam cantar as músicas. Não tinha interação. Era somente unilateral, era somente uma parte que fazia tudo. Então, se hoje você tem um corpo aqui ativo e participa das coisas, também teve esse impacto. Esse é um respingo que a gente está vivendo da reforma protestante. Cantar também louvores no nosso idioma. Se hoje, como eu falei, na época, somente o clero poderia cantar, era em latim e era o canto polifônico. O canto polifônico é mais ou menos assim, são duas vozes que fazem um... Era isso, basicamente, e era só o clero, ou seja, a gente tinha que ficar quietinho. E também não tinha instrumentos musicais. Porque antes da reforma, as igrejas católicas executavam esse canto polifônico. Então, quem trouxe essa ideia, inclusive Martinho Lutero, ele tocava alaúde. A gente tentou representar aqui com uma viola de coxo o alaúde, que é um instrumento que originou o violão, atual violão que nós temos. E um outro ponto muito importante da reforma protestante é ter a compreensão do culto no nosso idioma. A gente poder entender o que está falando. É tão estranho, né? Imagina que você vai numa igreja lá na Grécia e aí começa a falar grego com você. Você vai ficar o quê? Viajando. Você vai até achar muito bonito, mas você não vai conseguir questionar ou saber se o que está falando está teologicamente certo ou não, ou eu sei aquilo ou não sei. Você não tem, você só vai achar bonito ou normal. Mas entendermos o culto e termos a compreensão na nossa língua, na língua vernácula, na língua do povo, é o impacto da reforma protestante. E o principal, gente, o principal e é o principal motivo do porquê nós devemos ter apreciação e saber sobre a reforma protestante, o acesso à Bíblia. A leitura na língua vernácula do povo. Esse, sem dúvida, foi o maior impacto. Você está com a sua Bíblia aí, na sua mão? Dá um abraço assim nela, se você está com a sua Bíblia. Se você não está, depois você pega a sua Bíblia em casa e dá um beijo nela, faz um carinho, fala, obrigada, Jesus.
o evangelho chegou até mim. O evangelho me alcançou. A palavra de Deus me alcançou. E é por isso que eu, Beca, amo falar da reforma protestante. E eu queria que vocês também tivessem um pouquinho desse amor para falar da reforma protestante. Mas agora, Beca, o que tem a ver o texto que a gente acabou de ler, em 1 Pedro 2,9, com a reforma? Martinho Lutero, ele fez um comentário sobre essa passagem. Ele disse assim, atenção aqui: todos somos, pois, igualmente sacerdotes espirituais diante de Deus. Somente a fé é um ministério sacerdotal verdadeiro. Por isso, todos os homens cristãos são sacerdotes e todas as mulheres são sacerdotisas, sejam jovens ou velhos, senhor ou servo, senhora ou serva, douto ou leigo. Lutero utilizou essa passagem para defender a doutrina do sacerdócio de todos os cristãos, de todos os crentes, argumentando que não há uma classe especial de sacerdotes, mas que todos os cristãos têm acesso direto a Deus através de Cristo, sem a necessidade de intermediários eclesiásticos. Olha que lindo. E o que eu achei muito legal nessa frase de Lutero é que ele fala exatamente sobre sejam homens cristãos, sacerdotes, todas as mulheres sacerdotisas, sejam jovens ou velhos, senhor ou servo, senhora ou serva, douto ou leigo. Todos nós temos acesso a Jesus Cristo. Não importa o quanto conhecimento você tenha da Bíblia, muito ou pouquinho. Não importa a sua idade. Não importa se você é homem ou mulher. Todos nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo e da palavra que é viva e eficaz nas nossas vidas. Ulrico Zwinglio, ele afirmava que, ele é um outro reformador, e ele falava assim: e quanto à verdade, não podemos abandoná-la, mesmo que isso implique na perda da nossa vida, pois não vivemos para essa geração, nem para servir aos príncipes, mas para o Senhor. Então, assim, quanto à verdade, e o que é a verdade? Quem é a verdade? Quem é a verdade, gente? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Ele é a verdade. Então, assim, quanto à verdade, não importa. Se tiver que a nossa vida, perder a nossa vida, não importa, porque a gente não vive para essa geração, nem para governantes dessa geração, mas nós servimos ao Senhor. Olha essa convicção desses reformadores. Olha essa convicção. Antes, ambos, tanto Ulrico quanto Martinho Lutero, eles sabiam a quem eles serviam. Eles sabiam quem os chamou e que a fé genuína na palavra de Deus. John Knox falava assim: na causa do evangelho de Cristo, tu deve ser encontrado simples, sincero, fervoroso e sem fingimento. Na versão da mensagem parafraseada de 1 Pedro 2,9, diz assim, olha que interessante, achei muito simples de entender, e você vai entender, se você não está entendendo nada até do que eu estou falando até agora, você vai entender agora, eu tenho certeza, que diz assim, ó: mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de, olha isso, são instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele e para contar a todos quanta a diferença Ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. O que eu quero trazer hoje, que o Espírito Santo falou comigo toda essa semana e já está falando com você, porque falou desde o começo do culto, é o seguinte: a reforma não acabou. A reforma não acabou. Sabe quando a gente tem uma casa aconchegante, né? Esses dias, lá em casa,
Gosto da minha casa, amo minha casa, mas estava lá, a maçaneta do banheiro estava quebrada. E aí eu fiquei, ô pai, precisa arrumar essa maçaneta, né? Não, eu vou arrumar. Mas aí se fica só no vou arrumar, vai passar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos, não vai arrumar. Falei, não, eu vou ficar falando todos os dias até arrumar essa maçaneta. E isso às vezes acontece na nossa casa. Você tem uma casa confortável, bonitinha, tudo arrumadinho, mas às vezes a casa ela vai desgastando com o tempo, né? Às vezes acontece uma infiltração, uma rachadura. Ô pai, eu vou trocar de microfone, vou usar esse aqui. É que esse aqui tá dando um... eu uso esse aqui. Segura aqui para mim. Pronto. Isso acontece na nossa casa. Aqui, por exemplo, aqui a reforma da igreja parece uma reforma eterna. Porque quando a gente acha que terminou, tem mais 3 coisas na fila. Aí o pastor, não, agora vai terminar. Aí quando ele acha que acabou, ainda aparece mais 3 coisas. E na nossa casa é assim. Tá bonitinha a nossa casa, a gente dorme todo dia, é o nosso lugar de refúgio, é o nosso lugar de intimidade. Mas vai passando os anos, a casa precisa de uma manutenção, precisa dar uma passadinha ali numa tinta, precisa trocar uma maçaneta, né? Precisa de uns reparos, né? E isso faz parte. E precisa dessas reformas. E a palavra de Deus, gente, sola escritura, como disse Martinho Lutero, ela nunca precisará ser reformada. A palavra de Deus, ela não precisa ser reformada. E ela nunca vai precisar ser reformada. Porque ela se renova a cada manhã, a cada dia. Mas a igreja, sim. A igreja, sim. Nós, como corpo de Cristo, sim. Nós temos todos os dias que ser reformados, que passar por uma reforma, né? Nós fazemos isso, como, por exemplo, na ceia, que diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se Jesus não tivesse deixado esse ensinamento, essa prática da ceia, nós não teríamos que fazer toda vez um examine-se, pois, o homem a si mesmo, uma reforma. Mas isso já era bíblico e a gente já tem que fazer isso. Já fazemos isso mensalmente por causa da ceia, mas nós precisamos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós temos que renovar reformar o nosso coração. Nós temos que reformar a nossa mente, que também diz em Romanos, que foi o que o Kaique falou, a renovação da vossa mente. Todos os dias nossa mente tem que ser reformada. Nossa alma, nosso coração precisa ser reformado. E o que isso diz respeito a nós, como igreja? Que nós temos um chamado, nós temos uma missão, a missão do ID. Sabe qual que é a maior diferença entre nós e os reformadores? Não é a intelectualidade deles, mesmo eles sendo homens muito, muito, muito inteligentes. Não é a época, que era totalmente diferente, outra geração, mas era a convicção sobre o chamado do ID. Essa é a principal diferença entre nós e os reformadores. Eles tinham convicção do chamado do ID. E nós temos uma alta vocação, como eu acabei de ler aqui em 1 Pedro. Nós temos uma alta vocação, não é só uma vocaçãozinha, é uma alta vocação. Essa passagem em 1 Pedro, ela reforça que devemos contar a todos o que Jesus fez nas nossas vidas. Para pensar um pouquinho aqui comigo. O que Jesus fez na sua vida? O que Jesus fez na minha vida? E quando eu estava preparando a palavra e o Espírito Santo vai trazendo à memória tantas coisas, eu lembrei daquela canção, que eu acho que diz muito sobre o que Jesus fez nas nossas vidas, que diz assim: a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus transformou
minhas trevas em luz. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Como nós éramos? Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Quem somos nós hoje, depois que aceitamos Jesus? Depois que aceitamos a Jesus. Depois que ele estendeu a mão dele para nós. Quem somos nós? Eu vou falar para você o que nós somos. Quem somos nós depois que Deus estendeu as mãos dele sobre nós? Vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Martinho Lutero, ele teve ousadia, porque a palavra de Deus se revelou a ele em Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. Ele e outros reformadores foram perseguidos e odiados. Ele podia, gente, muito bem ter ficado no canto dele. Já pensou? Ele lê lá, Romanos 1,17, ele lê lá, Romanos 1,17, lê: o justo viverá pela fé. Estava acontecendo toda aquela situação com as indulgências, com a igreja, tudo contra o que a palavra de Deus estava falando. E aí ele lê aquilo, ele fica indignado, fica nervoso. Mas ele fala: ai, não vou perder meu tempo não. Já estou tão cansado. Já tenho tanta coisa para fazer. Não, porque a minha vida é uma correria. Imagina se ele tivesse ficado na dele, seguido a sua vida comum, porque ele já fazia muita coisa. Ele era professor, ele era teólogo, ele era músico, ele era monge. Ele podia até ficar, imagina, ele ficar reclamando só internamente, assim, com alguns, tipo, ó, tá errado isso aqui, ó, vocês... Tem uns caras aí, ó, que tá falando groselha aí da palavra de Deus. Tá falando besteira, né? Mas assim, eu não vou ficar perdendo meu tempo, não. Vou seguir aqui a minha vida. Imagina se ele tivesse feito isso e sido conivente e se acostumado com a rotina religiosa. Imagina se isso tivesse acontecido, gente. Eu falei lá no começo, né, do impacto que a reforma teve. Rotina religiosa não é exercer o ID. Rotina religiosa não é exercer a alta vocação sacerdotal. Cuidado para não cairmos na rotina religiosa. Nós somos povo de Deus, somos corpo de Cristo, uns servindo os outros e junto cada um exercendo a sua função, contando o que Jesus fez em sua vida para quem não conhece. Nós precisamos ser essa comissão de Jesus, assim como os reformadores. Porque em um mundo de muitas informações, os jovens e as crianças, como eu já mencionei, têm cada vez mais questionado e desfalecido na fé. Porque vem tanta informação, gente. Eu que tenho convicção de quem Jesus é na minha vida, eu vejo umas coisas que você fica: Jesus amado. Aparecem umas coisas no TikTok, aparecem umas coisas no Instagram, uns vídeos, uns negócios que a inteligência artificial fez, que não sei o quê. E aí o outro... Você fala: Jesus amado. O que está acontecendo com o mundo? Para, que eu quero descer. Mas aí que está. A obra não terminou. A reforma que a gente tem que fazer na nossa casa
não terminou. A obra não terminou. O Senhor quer hoje nos despertar para que nós tenhamos um coração ousado e convicto da fé para a propagação do Evangelho. Só que é o seguinte, nós precisamos ter posicionamento. Essa semana, né, eu estava fazendo uma série de lives, para quem sabe, para quem não sabe, né, eu sou professora de canto, preparadora vocal, e eu ensino alunos do Brasil todo e fora do Brasil, tem alunos de vários outros países, a vencer a insegurança e cantar com excelência na igreja. Então, eu ensino pessoas para cantar na igreja. É onde eu entendo parte do meu propósito. E essa semana eu estava fazendo uma série de lives para ensinar alguns temas sobre essa parte de canto. Só que eu não faço só o exercício, não. Eu começo com uma canção, aí o Espírito Santo vai falando coisas, aí eu vou ministrando coisas que precisam preparar, aumentar a fé daquelas pessoas que estão ouvindo para que elas venham aprender a parte técnica e aí sim vencer a insegurança e cantar com excelência. E aí teve uma coisa que eu falei, teve um trecho lá de uma pessoa que falou assim, eu falei assim, gente, precisa estudar música antes. Não adianta querer vir aqui no ensaio se você não escutou a música, se você nem se preparou antes. Aí uma pessoa comentou assim na live, né? Tadinha, fiquei até com vergonha por ela. Ela comentou assim, mas como se eu vou estudar se eu não tenho tempo? Aí eu falei assim, o vídeo está até no meu Instagram, vocês podem ver, eu falei assim, nossa, gente, quando eu leio um comentário desse, me dá vontade de chorar. Eu falei desse jeito, me dá vontade de chorar. Porque se você não tem tempo para estudar 2, 3 músicas para o domingo, o que você está fazendo no ministério? Por que você pegou isso? Por que você se comprometeu? Se você não pode estar aqui aos domingos, se você não pode estudar a música, não teve tempo. Se fosse uma incumbência do trabalho, eu tenho certeza que essa desculpa o seu chefe não aceitaria. Mas quando é para as coisas que englobam a igreja, o Senhor, a gente vai empurrando. Quando dá, quando eu posso, quando me convém, eu vou fazer. E eu falei mais ou menos assim. E aí o Klaus, que é o meu sócio, ele falou assim, ele gostou tanto dessa parte que eu falei, eu nem imaginava, que ele pegou esse trecho, ele fez um vídeo, um corte e postou. E aí ele falou assim, eu gostei disso que você fez. Você teve posicionamento. As pessoas que elas param para te ouvir, elas querem aprender a técnica, mas elas querem saber o seu posicionamento sobre as coisas. E, às vezes, como você está na rede social, que engloba muitos desafios, uma exposição, várias críticas que vocês nem imaginam o quanto de críticas, ofensas que eu recebo, você fala, eu não vou me posicionar, eu vou ficar aqui, ó. Vou passar só a afinaçãozinha, a respiração, e tá tudo certo. E aí ele falou isso, ele falou, eu gostei disso. Ele falou, eu gostei do seu posicionamento. Você precisa ter posicionamento sobre essas opiniões, porque traz ensinamento para as pessoas. Se elas te seguem, te acompanham de alguma forma e gostam do seu conteúdo e querem aprender com você, é porque elas precisam aprender isso. E isso trouxe muito esse exemplo para mim, sobre posicionamento. Eu falei, não, verdadeiramente, eu preciso me posicionar sobre aquilo que é a verdade, que está de acordo com a palavra de Deus. E o que precisa ser falado. Como falou aqui o reformador, né? Independente do que custe essa verdade. Porque eu estou falando da verdade verdadeira. Entendeu? Eu não estou inventando historinha. Então, além disso, o exemplo que a gente tem que dar. E estou contando isso para vocês justamente para ter esse exemplo de que nós precisamos ter um posicionamento. Um posicionamento no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos ter um posicionamento. Porque talvez você nem imagina, mas tem pessoas que te observam. De alguma forma elas se inspiram em você e elas querem ouvir alguma coisa vinda de você. E elas vão querer ouvir, sabe o quê? O seu posicionamento.
E às vezes a gente quer ser muito legal, muito politicão, muito gente boa. Mas a verdade da palavra de Deus, ela é inegociável. Jesus, nosso maior exemplo, ele fez isso com os discípulos. Ele disse assim, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Se você acredita em Jesus, aceitou Jesus, você precisa ter um posicionamento e se batizar. Se você acredita em Jesus, você se batizou, você precisa ter um posicionamento de continuar a obra, de falar do evangelho a toda criatura, para que outras pessoas venham crer, ser batizadas e serem salvas. E essa missão, ela foi incumbida a nós. Domingo passado foi falado sobre a volta de Cristo, que o pastor falou. Nós cremos que ele virá. E muito em breve a nossa alma precisa ter o anseio pela volta de Cristo. Se a gente não tem o anseio pela volta de Cristo, alguma coisa está errada. E foi falado isso domingo passado. Inclusive está no canal do YouTube. Podem assistir a pregação. Quem faltou por algum motivo, tem um complemento com tudo que nós estamos falando aqui. Só que a palavra de Deus, para que o Senhor venha e ele virá, a palavra de Deus precisa chegar a todos. As pessoas precisam conhecer sobre Jesus. E isso começa em nós, da convicção do nosso chamado. Mas, Beca, eu não sei qual que é o meu chamado. Tá muito legal tudo que você está falando, mas eu não sei o que é esse chamado, eu não sei o que é o chamado. Todos nós fomos chamados. E você e eu fomos chamados para servir. Servir, né? Como diz a palavra de Deus também. Ame ao próximo como a ti mesmo. Isso é um exemplo do que? De servir. Nós somos chamados para servir. O que você pode para servir o próximo? De alguma forma. Às vezes, o Espírito Santo, ele coloca pessoas na semana para que você lembra. Eu tenho que fazer tal coisa. E você, às vezes, passa despercebido. Não mandou uma mensagem, não ligou, não teve uma ação. Essa semana, eu nem ia compartilhar isso, nem estava no meu roteiro, mas eu quero compartilhar isso para inspirar a fé dos irmãos. Nem minha família sabe. Essa semana, eu estava lá na casa da minha avó, que eu moro na casa da minha avó. E antes de dormir, me veio a lembrança a Rebeca. Alguns conhecem a Rebequinha. Veio a lembrança essa minha amiga. E eu, no meu coração, eu pensei, essa pessoa, saiu dos 2 empregos que ela estava e ela não está trabalhando agora. E ela estava, eu quero servir a Deus, eu quero ter mais tempo com a igreja, eu quero trabalhar no meu canal do YouTube e tal. E, enfim, eu aconselhei ela e tal, e beleza, isso passou. E aí, semana passada, me incomodou muito. Gente, eu quero fazer alguma coisa para ajudar a Rebeca no canal dela. O que eu posso fazer para ajudar? Porque ela é muito boa nisso e ela vai crescer muito com isso. O que eu posso fazer? E aí, eu fiquei tentando ver os equipamentos que ela tinha e como eu podia comprar um equipamento para ela. E eu comprei um equipamento para ela. E aí, eu no dia seguinte, eu não sabia se ela... Eu precisava do endereço dela, então eu peguei e mandei mensagem para ela. Falei, oi, tudo bem? Então, eu chamo ela de Cis, eu falei, Cis, eu queria te dar um negócio para você usar no seu canal do YouTube, porque eu sei que o seu canal do YouTube vai abençoar outras pessoas. E eu lembrei de você na madrugada, eu orei por você e eu queria ajudar de alguma forma. Me passa o seu endereço que eu vou enviar um negócio na sua casa. Aí eu falei para ela o que era e tal. Ela ficou muito emocionada, ela falou...
Nossa, Cis, você foi uma resposta de oração. Eu estava tão desanimada essa semana, tão assim, triste, eu achei que não ia dar certo, eu fiquei me questionando, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que continuar com isso ou parar? E sem eu nem te falar, você foi uma resposta de oração. E aí chegou na casa dela, ela postou uma foto toda feliz. Falei, isso mesmo, segue que tem um propósito nisso. Tem pessoas que vêm à sua mente. E o que você pode fazer sobre isso? Além de orar, claro. Mas às vezes precisa de uma visita, às vezes precisa de uma mensagem, às vezes precisa de uma ajuda de recurso, às vezes precisa falar do Evangelho. E como nós estamos? Nós estamos com o coração de reformadores de ir lá e fazer? Ou de rotina religiosa? Esse chamado, ele começa em nós. O chamado de servir, o chamado de exercer o ID, porque nós somos sacerdócio real de Deus. E para finalizar, Martinho Lutero, ele usou daquilo que ele já fazia para tomar os passos da reforma. Então, se você não sabe qual é o seu chamado, vou reforçar essa frase. Martinho Lutero, ele usou o que ele já fazia, o que ele já sabia fazer para tomar os passos da reforma. Ele era professor. Logo, ele ensinava a todos sobre a palavra de Deus e os desvios do evangelho que a igreja estava tendo. Ele ensinava, porque ele era professor. Então, ele não foi fazer um outro curso e inventar uma outra coisa que ele não sabia fazer. Não, ele foi fazer o que ele sabia fazer de melhor, ser professor. Ele era músico, então o que ele fez? Ele compunha músicas em alemão para que todos pudessem cantar louvores. E, posteriormente, Johann Sebastian Bach, que é um músico muito conhecido, reharmonizou suas canções, inclusive Castelo Forte, que nós cantamos hoje aqui. Então, ele era músico, o que ele falou? Não, além de ensinar, eu vou então compor músicas para o alemão, para a igreja cantar. Ele também era teólogo e ele tinha conhecimento do latim. Então, ele usou o conhecimento da língua para traduzir a Bíblia. Percebe? Ele usou recursos que ele tinha, do trabalho que ele tinha, das funções dele, do que ele sabia fazer para dar passos para a reforma. Agora, pensa comigo. Você, o que você sabe fazer no seu dia a dia? Que você pode achar, mas isso é muito bobo, isso é muito simples, mas que pode contribuir para o reino. O que você pode fazer? O que você trabalha? Um exemplo, né? O Christian marceneiro, trabalha com tudo, qualquer tipo de madeira. Christian fez essa porta para a gente. Eu saberia fazer essa porta? Claro que não, né, gente? Eu não tenho nem condição de fazer uma porta desse tamanho, que é maior do que eu. Mas o Christian sabe fazer. O Christian fez esse painel aqui do fundo. Ele fez aquela cabine. E várias outras partezinhas. O gabinete ali do banheiro. Coisas que o Christian sabe fazer. E é o trabalho dele. Um outro exemplo, o Mário. O Mário veio aqui, gente, ele falou, o que eu posso fazer para ajudar a igreja? A igreja não tem um site, está desatualizado. Mas eu trabalho com isso, vou fazer um site para a igreja. Antes da gente pensar, esse homem já fez o site. Hã? É muito rápido. Ele entendeu. Ele entendeu o que eu posso fazer para contribuir, para exercer o ID. O que eu posso fazer? Um outro exemplo, a Cate. A Cate, eu pedi assim para a Cate, na sexta-feira, final de tarde, já falando, talvez não vai dar, está muito em cima da hora. Eu falei, Cate, sabe o que eu queria? Se dava para fazer uns escritos assim, tipo Reforma Protestante. Sabe que nem você faz, assim, com EVA, com C-corte e tal. Mas, assim, o mais simples, se não der, tá tudo bem. A Cate, não, eu só vou ver se eu tenho material, mas eu faço, pode contar comigo. Eu falei, Cate, pode ser até no papel sulfite. Eu, sem noção, pode ser até no papel sulfite. Por quê? Porque eu não sei fazer. Eu imaginei, gente, umas letras assim, ó, que nem de criança, sabe? Aí a Cate me manda uma foto disso aqui. Muito mais do que eu podia imaginar.
muito além. Para ela, não é nada demais, é algo bobinho, é o que eu posso servir. Mas para mim foi demais, porque eu não sei fazer isso. E foi o que tornou isso lindo, né? A Emily fez aquela parte de baixo ali. Enfim, são alguns exemplos aqui, né? O que você pode contribuir com a sua profissão, com o seu conhecimento, com um hobby que você faz. A irmã Terezinha, gente, a irmã Terezinha, ela vem aqui nos domingos, ela faz lá o cachorro-quente, ela traz uns negócios e faz a cantina, porque ela entendeu. Todos nós, você pode achar coisa mais, mas eu só sei fazer isso. Eu faço isso, é tão simples, é tão bobinho. Não é. A obra continua. Nós precisamos de... Que foi? Tá vendo? A energia elétrica é paga com a cantina que a Terezinha faz, que a irmã Terezinha faz. Ação, movimento. A compreensão do ID, o que eu posso fazer para servir, o que eu posso fazer para que a reforma continue, o que eu posso fazer, pode ser algo bobinho que você acha, pode ser a sua profissão. Eu, por exemplo, sou musicista, sou professora de música, o que eu faço? Eu venho aqui ensinar na igreja, eu uso dos meus recursos, venho tocar, venho cantar, eu trabalho com redes sociais, então eu trago minha câmera, trago todos os meus equipamentos para contribuir. Essas luzes são minhas luzes, que eu uso nos meus vídeos, eu trago para a igreja, porque é o que eu posso contribuir. Eu não consigo fazer uma letra linda que nem essa da Kate, nem uma porta incrível que nem essa do Christian, mas eu posso fazer outra coisa que talvez para eles possa ser complicado. E é isso que constitui o corpo de Cristo. Cada um com a sua função, cada um fazendo a sua partezinha. E você talvez está falando, mas isso não é para mim. Gente, até a sua voz no coral faz diferença. Quando um falta no coral, parece que está desfalcado o time do futebol. Faz diferença. A sua ação gera movimento na igreja. E o movimento é o ID, é o exercer. Não importa, você pode servir e exercer o ID. Não importa com o que, nem como. Você pode exercer o ID. E para encerrar, eu quero só ler essa frase do Martinho Lutero. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Vou ler mais uma vez, O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão.